Já entrei no segundo link aí. Então, como eu falei para vocês, tentem se resguardar através da anamnese, que ela vai ser um documento, né, para você ter aí, onde está em todas as informações do paciente, bem como medicamentos utilizados, doenças, tratamentos já realizados anteriormente, tudo aí que pode dar um suporte para vocês montarem um tratamento, né, personalizado e para também ter como se resguardar caso aconteça alguma reclamação do paciente. E vamos para as seguintes etapas. Análise minuciosa da queixa principal do paciente para então definir o tratamento. Aí você vai avaliar. Se é um paciente que quer tratar, por exemplo, melasma, você vai avaliar tudo que ele vai te falar em relação ao problema que ele tem do melasma, todos os tratamentos que ele já fez, todos os ácidos que ele já utilizou, para depois você ver o que você pode fazer por esse paciente, como você vai tratá-lo, qual será a sua conduta, né? E aí isso vai envolver também a identificação do tipo de pele, se é uma pele oleosa ou não, se é uma pele seca, para você saber quais produtos você vai passar para usar em casa, presença de acne ativa ou não, ressecamento da pele, se a pele está hidratada ou está ressecada, se ela precisa, né, de mais lipídios ali para poder hidratar. Exames laboratoriais são muito importantes para a gente ver se o paciente está anêmico, se o paciente está com deficiência de vitaminas, se ele tem algum problema, né, renal, algum problema no fígado, dependendo do que a gente for fazer, né, não pode fazer nesse tipo de paciente. E aí, todas as informações pertinentes a gente tem que saber para poder elaborar o plano. E aí, vamos para a escolha das tecnologias de eletroterapia que nós podemos utilizar, que são várias. Na aula anterior, eu levei para vocês o aparelho de vácuo, porém nós fizemos pouca prática nele e dessa vez nós vamos praticar mais o aparelho de vacuoterapia. Como eu falei para vocês, é um aparelho que ele tem um custo barato, tá, no mercado, e ele compensa muito, porque você pode fazer vários tratamentos utilizando ele. Então, desde uma limpeza de pele, um peeling de diamante, massagem, pode utilizar ele em protocolos de celulite, de gordura localizada, de pump de glúteos. Então, tem uma infinidade de tratamentos que podem ser realizados com aparelho de endermo ou vacuoterapia. E aí, o que nós vamos fazer? A sucção da pele através de ventosas. Esse vai ser o principal, né, efeito aí, o principal objetivo da vacuoterapia. E os efeitos? Mobilidade da pele, descolamento dos tecidos e sucos, vai produzir uma intensa hiperemia, que vai facilitar aí a circulação sanguínea e linfática. E aí nós temos como sugestão para tratamento principal a celulite, e onde nós podemos também associar com a manta térmica antes do vácuo. Vamos ver se eu consigo levar tudo para a aula prática, a manta térmica e o aparelho de vácuo. Nós vamos fazer a manta térmica antes da vacuoterapia. E aí, para o tratamento, né, com a endermo, nós temos aí os valores para aplicação. No caso da drenagem linfática, vai ser o mais baixinho, vai ser de 40 a 55 milímetros de Hg, no modo pulsado, para o quê? Ativar ali os nódulos linfáticos. E aí, claro que nós vamos utilizar o vácuo, mas nós vamos fazer manual também, vai ativar esses nódulos aí e depois vai finalizar com o manual. A modeladora vai utilizar uma pressão já maior, né? De 200 a 300 milímetros de Hg. E para diminuir fibroses, que a fibrose aí nós sabemos que é uma cicatriz de recuperação pós-cirúrgico,
Pode acontecer fibrose no caso da acne ativa também, né? Pode acabar dando fibrose naquele tecido que cicatrizou, cicatriz de acne. Nós vamos manter uma pressão de 450 a 600 milímetros de Hg. Na tonificação e estimulação cutânea, com a depressurizagem, usar um modo contínuo com movimentos rápidos e ascendentes sobre as fibras musculares. Então, a gente vai seguir aí o caminho das fibras circulares, a direção, né, das fibras musculares, para poder fazer esse tipo de tratamento, e sempre com movimentos rápidos também. Quando eu comecei, eu trabalhei bastante com o vácuo, gostava muito do resultado, melhora muito a questão da celulite, inchaço, muito bom. E aí, como que nós vamos fazer? Nós vamos passar 5 vezes em cada fibra, com a pressão aí de 100 a 200 milímetros de Hg. 5 vezes. O tempo aproximado para cada região, nos membros superiores, vai ser de 1 a 2 minutos na face tricipital e bicipital. Então, bem rapidinho aí, 1 a 2 minutos. Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo me ouvir? Digitar no chat que estão me ouvindo, só para eu saber se o som está ok. Membros. Que a Carla está ouvindo. Ah, que ótimo. Então tá, vou continuar. Nos membros inferiores, por exemplo, aí, panturrilha, vai ser rapidinho também, a gente vai passar de 1 a 2 minutos com essa pressão aí de 100 a 200. Aí, na aula prática, eu vou levar o aparelho e aí nós vamos regular direitinho essa pressão e fazer cada partezinha do corpo para a gente poder fixar bastante aí o tempo e a quantidade de pressão que nós precisamos colocar no aparelho. Na coxa e glúteo, o tempo vai ser um pouco maior, devido também à maior área dessa região, né? Aí nós vamos fazer de 5 a 7 minutos. 5 minutos na região anterior e 7 minutos na região posterior. O abdômen nós vamos dividir, vamos fazer de 4 a 6 minutos de cada lado. Eu já fico ansiosa pela aula prática, porque eu gosto de praticar com vocês. Adoro passar o conteúdo realmente na prática. E os valores altos de vácuo podem gerar flacidez, microvasos, hematomas e dor. Então, tomar muito cuidado aí, gente, porque se a pressão estiver muito alta, vai acabar gerando um efeito aí de flacidez, tá? Ou às vezes até arrebentando alguns vasos e comprometendo a vascularização, né? A circulação sanguínea. Também hematomas, que não é normal a gente deixar hematomas em paciente, é considerado um efeito adverso, né? Não essa é a palavra que eu queria dizer. É uma intercorrência. Hematoma é sempre considerado intercorrência e dor. Então, numa sessão normal, por exemplo, de drenagem linfática, o paciente não vai sair com hematoma e nem com dor. Se ele está fazendo massagem e está saindo dessa forma, a massagem está sendo feita de forma errônea. Após cirurgia plástica, nós vamos iniciar o tratamento com a vácuo somente após 45 dias. Mas ele é excelente para romper as fibroses, que geralmente fica, né, um pouquinho de fibrose. Então, ele é muito bom. Então, algumas das indicações aí dos tratamentos com a vácuo, né? Sequelas de acne, auxiliar na extração de comedões, linhas de expressão, envelhecimento cutâneo, o fibroedema ginoide, que é a celulite, estrias, pré e pós-operatório e cicatrizes em geral. Aí eu vou levar para a aula prática também, para a gente poder fazer a extração dos comedões com o aparelho de vácuo. Como eu falei para vocês, na limpeza de pele,
É excelente, vocês podem até criar um nome aí de específico para esse tipo de limpeza, onde você não vai ficar extraindo aí tudo manual ou com aquela espátulazinha que dói muito. E aí vocês podem extrair com a vacoterapia. O resultado vai ser muito melhor, menos doloroso para o paciente e mais efetivo também. Principalmente quando se trata de pele masculina. Geralmente os poros são mais abertos e a gente consegue extrair mais fácil com a vacoterapia aí, do que em pele feminina. Linhas de expressão, a gente pode aí aumentar a vascularização, né? Como a vacoterapia ela aumenta muito a vascularização, consequentemente, os hidratantes vão ter uma ação melhor, eles vão penetrar melhor quando a gente utiliza o aparelho de vácuo. Vocês podem estar utilizando aí, montando, né, os tratamentos de vocês bem personalizados e até mesmo a questão da harmonização facial, a gente pode estar fazendo alguns tratamentos de preparo de pele antes. Então, pode utilizar, fazer a limpeza de pele, né, que é o indicado para quando vai se iniciar qualquer tipo de tratamento na face. A gente iniciar como limpeza para poder preparar essa pele. Depois, podemos começar aí utilizando o vácuo com hidratantes, né, para deixar essa pele bem nutrida, para depois fazer a harmonização facial, aplicação aí de botox, de preenchimento, de skin buster para hidratação e linhas de expressão. E aí, alguns tipos de ventosas. Essa daqui é utilizada no glúteo, que eu levei também na aula prática para vocês verem. Essa daqui eu gosto muito de utilizar, usava, né? Agora não uso mais, para poder fazer a massagem corporal, né? O tratamento de celulite. Eu acredito que eu ainda tenho ela aqui no consultório, eu vou levar para vocês também na aula prática. Tenho certeza que vocês vão pegar rapidinho a manobra com ela e vão gostar muito. E temos esses outros tipos também. Essa de vidro aqui, ela suga bastante, muito boa para fazer o corporal, tratamento aí de celulite e de gordura localizada, ela dá um resultado muito bom, causa hiperemia grande. E existem também esse tipo de tratamento aí com ventosas, essas eu nunca fiz, não trabalho, mas também dão um resultado aí mais na questão de musculatura, né, destravamento de nódulos aí, de estresse, né? Quando a pessoa fica muito estressada, ela sente aqueles nódulos nessa região. Então, o vácuo vai ajudar muito aí nesse relaxamento muscular. Como todo tratamento na estética, ele tem contraindicações também. Pessoas que têm aí descompensação cardiovascular, insuficiência renal e cardíaca, neoplasias, né, gente? A gente sabe que não vai tratar nenhum paciente que tem algum tipo de neoplasia. Trombose venosa profunda, processos infecciosos ou alérgicos cutâneos, edema sistêmico de origem cardíaca ou renal. Então, se a pessoa está aí muito inchada, e a gente percebe aí que é um inchaço que tem um problema sistêmico, né? Ou cardíaco ou renal, a gente não vai tratar. Não vai fazer o vácuo nele. E aí, como nós vamos descobrir isso aqui? Durante a anamnese, através de exames, medicamentos, tudo que o paciente utiliza, tudo que ele vai te relatar, tudo que ele vai deixar claro ali para gente na anamnese. Então, saber elaborar bem as perguntas para não ficar perdido na hora de avaliar o paciente. O fibroedema adenoide, que seria aí a celulite, a gente pode estar tratando com vácuo, fazendo a manta térmica, associando, né? Manta térmica antes, ultrassom antes também, depois o vácuo e finalizando com a drenagem na região. Como eu falei para vocês, nós vamos ativar com vácuo e finalizar drenando. Para gordura localizada, também podemos usar ultrassom, a sonoforese, fonoforese,
a radiofrequência, a iontoforese, ou vácuo associado à massagem modeladora também fica ótimo, e a drenagem na região. Fibroses e aderências cicatriciais. Aí seria tanto para, por exemplo, uma cicatriz de acne ou um pós-operatório. Nós vamos fazer ultrassom ou a radiofrequência, depois o vácuo nas regiões de fibrose e finalizar com a massagem na região. Alta frequência. Como eu levei também na aula prática, a alta frequência, ela emite um gás, né? E aí, através desse gás, a gente vai promover a ionização das moléculas, vai produzir um campo eletromagnético que produz o ozônio na parte externa do vidro. Como eu falei para vocês, ele é muito bom para fazer após a extração de comedões na limpeza de pele. Então, na limpeza de pele, a gente pode associar aí várias tecnologias, e essas tecnologias, elas agregam muito valor aos tratamentos, pois os pacientes, eles gostam de ver aparelhos, eles gostam de ver essas tecnologias diferentes, e aí a gente vai elaborando um plano para poder fazer aí uma limpeza bem personalizada. Vocês podem criar um nome, por exemplo, para a limpeza de vocês, englobando tudo isso que vai ser agregado de valor. E o que que ele vai promover a autofrequência? Vai promover a vasodilatação, vai aumentar, né, a vascularização aí, o calor, consequentemente, hiperemia, né, vai ficar vermelhinho, vai melhorar o trofismo aí, que é a mudança, as trocas energéticas, e ele vai produzir um efeito anti-inflamatório. E ele, nós sabemos também que ele tem um efeito bactericida, que é o principal efeito dele. E aí a gente lembra muito, né? Ocorre na formação de ozônio na superfície da Terra, da pele. A gente vai utilizar ele muito no efeito do cauterização, que a gente chama, né, e das acnes ativas. E aí a gente sabe que a acne é o quê? É uma colonização de bactérias que estão ali, que estão causando aquela infecção, né? Aquela purulento ali, às vezes fica aquele amarelinho. E aí a gente pode fazer a limpeza de pele e passar o aparelho de alta frequência por cima para poder causar esse efeito bactericida e matar ali as bactérias da acne que estão presentes. Que incomoda muita gente, a gente sabe se deixar, acaba infeccionando, depois promovendo uma cicatriz de acne. Eu recebi uma mensagem da Beatriz aqui que não está conseguindo entrar. Beatriz, nós já estamos quase finalizando esse módulo. Vou respondê-lo aqui no WhatsApp, gente. Eu vou finalizar a aula e já vou enviar o próximo link para vocês, tá? Então, deixa eu finalizar isso aqui. Beatriz, você acabou de entrar, mas nós estamos finalizando aqui porque o link vai cair. Ele era de 2h30 às 3 horas. Aí eu já vou enviar o próximo link para vocês entrarem, tá? Vamos encerrar essa reunião e vão iniciar outra.